O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortaram o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm fazer ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fizeram outros pecar e os que praticaram o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente, fiel. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 16. É o 16º domingo do tempo comum. Já é do conhecimento nosso, mas
a cada 2 domingos eu sempre recordo que essa caminhada nossa de tempo comum, ela compreende 34 domingos. E a cada domingo, a palavra de Deus vem nos interpelar para que possamos mudar definitivamente de vida. E no final desses 34 domingos, depois dessa caminhada de tempo comum, nós somos convidados a olhar para trás e estufar o nosso peito e dizer para o mundo inteiro que Cristo é o Rei. É o Rei da minha vida, é o Rei da minha história, é o Rei da minha família, é o Rei do universo. Com isso a gente fecha esse tempo comum, lá no último domingo de novembro. Mas uma das particularidades desse tempo comum também é o predomínio da cor verde. A cor que a igreja nos ensina, que é a cor da esperança. Para dizer que esse tempo, ele precisa ser vivido e caminhado na esperança. Ah, mas o verde também simboliza algo que ainda não está totalmente maduro. Assim é a nossa relação com Deus. Nós não estamos totalmente maduros. Porque no dia que nós estivermos totalmente maduros, aí esse mundo já não nos cabe mais. Aí é hora de ir lá para junto do Pai. Por isso, essa dinâmica bonita desse ciclo litúrgico que a igreja nos apresenta. E nós precisamos viver intensamente a proposta de cada domingo. E nesse final de semana, nós somos convidados a descobrir o rosto de um Deus que é paciente, de um Deus que é cheio de misericórdia, de um Deus que deseja criar laços afetivos até mesmo com aqueles que pecam. Portanto, é o rosto de um Deus que é extremamente misericordioso. E nós vamos compreender isso olhando essas 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, tirada lá do livro da sabedoria, o capítulo 12. O livro da sabedoria, gente, é o livro mais novo do Antigo Testamento. Foi escrito mais ou menos 100 anos antes de Cristo. E é um livro que foi escrito por um judeu de língua grega, que estava muito preocupado com os seus compatriotas. Então o objetivo do livro da sabedoria não é outro senão convidar os seus compatriotas judeus, que estavam mergulhados no paganismo, que estavam mergulhados na idolatria, na imoralidade, convidá-los a redescobrir a fé, a olhar com outros olhos para Deus. Por outro lado, ele convida também os pagãos a olhar também para esse Deus que é amor, a fazer a sua opção por esse Deus que é único, que é verdadeiro. Pois ele diz que só Deus é capaz de nos garantir a verdadeira sabedoria. Só Deus é capaz de nos garantir a verdadeira felicidade. Era aquela briga lá que os gregos diziam que nós chegamos a Deus através da sabedoria. E aí ele vem dizer, a verdadeira sabedoria, ela se encontra em fazer a vontade de Deus. É a sabedoria que nós chamamos de sabedoria com sabor, não sabedoria de saber, de acúmulo de conhecimento. Mas é aquela sabedoria que faz com que eu dê sabor às diversas situações da minha vida. E nós estamos precisando muito dessa sabedoria nesses tempos que nós estamos vivendo. Nós precisamos dar sabor às coisas. Aprender a saborear aquilo que vem de Deus. E assim esse tempo vai passar rapidamente. Não se apegar às coisas do mundo. O mundo quer confundir a nossa cabeça. Deus não. Deus quer que nós sejamos homens e mulheres livres. E é nessa liberdade de Deus que nós contemplamos a sua sabedoria. E aí o texto de hoje nos ensina que Deus não quer que nós matemos aquelas pessoas que pecam. Não quer a morte do pecador, mas quer que o pecador se converta, que o pecador volte para a vida. Deus nunca quis que os pecadores desse mundo fossem eliminados desse mundo. O que Deus quer é que eliminemos o pecado do nosso meio, não aqueles que praticam o pecado. Esses, Deus espera uma atitude de mudança de vida, uma atitude de conversão. É por isso que muitas vezes
Deus fecha os olhos diante do pecado do homem, porque Ele quer que o homem se converta. Ele não é aquele Deus pregado pelos antigos que pecou, tem que ser eliminado. Ele investe em nós. Ele insiste que nós temos jeito, que é possível reconstruir a nossa existência a partir do seu amor, a partir da sua misericórdia. Depois o texto nos ensina que o justo deve ser amigo dos homens, portanto deve ser humano. Ora, se a lógica de Deus é uma lógica do perdão, se a lógica de Deus é uma lógica de misericórdia, o povo de Deus deve adotar essa mesma lógica. Não faz sentido a gente pedir o amor e a misericórdia de Deus na nossa vida e não agir com amor e misericórdia com o outro. Se esse Deus que nós apresentamos é esse Deus amoroso, então eu tenho por obrigação viver o amor, assumir uma atitude de bondade, assumir uma atitude de misericórdia, de tolerância, inclusive dentro das nossas comunidades. Deixa muito claro essa primeira leitura que onde há brigas, não existe o amor de Deus na sua totalidade. Onde há rivalidades, não existe o amor de Deus na sua totalidade. De manhã eu dizia que nós estamos preocupados que as igrejas evangélicas estão enchendo, até tem agora um sínodo para tratar dessa questão, mas de outras questões também. Por que é que muitos irmãos nossos estão indo embora? E aí a gente começa a tecer teorias, olha, deve ser por isso, deve ser aqui, e a gente esquece muitas vezes que muitos desses que agora estão lá em outras religiões, já passaram por aqui. E quando passaram por aqui, encontraram brigas, encontraram rivalidades, encontraram perseguições, encontraram gente falando mal do outro. Como é que eu vou encontrar Deus num ambiente assim? Então foram procurar Deus em outro lugar, e quem garante que não encontraram lá? Por isso, é uma atitude que nos convida a olhar mais para dentro do nosso coração. O que é que precisa ser mudado ali, para que eu possa refletir o amor de Deus dentro da minha casa, refletir o amor de Deus lá no meu ambiente de trabalho, principalmente dentro das nossas comunidades. A segunda leitura que nós ouvimos, a carta de São Paulo aos Romanos, o capítulo 8. É o quarto domingo que nós estamos destrinchando essa carta de São Paulo aos Romanos. A essência dessa carta é uma catequese de Paulo sobre o caminho que eu devo percorrer para abraçar essa salvação que Deus oferece gratuitamente através de Jesus Cristo e que age em nós pelo Espírito Santo. É esse o tema da carta que nós estamos estudando. Salvação como dom que Deus oferece, mesmo que nós não mereçamos. Ele nos oferece através de Jesus. E essa salvação, ela atua em nós pelo Espírito Santo. Semana passada, Paulo nos convidava a viver uma vida segundo o Espírito, a vida do Espírito. E aí ele dizia que a criação, ela aguarda ansiosamente que o homem decida viver essa vida segundo o Espírito. Ele até dizia, é como as dores de uma mulher que está prestes a dar à luz. É uma dor, mas uma dor que se transforma em alegria. E para viver essa vida segundo o Espírito, muitas vezes vai causar dor em mim, porque eu vou ter que tirar lá do meu coração coisas que eu coloquei ali que não são de Deus. E isso dói muito, arrancar tudo isso, as nossas manias, as nossas imperfeições. Eu dizia, como é que você vai falar para um corrupto que gastou a vida inteira na corrupção, que ele precisa mudar de vida? Ele precisa arrancar alguma coisa de dentro de si, esse espírito de corrupção. E certamente isso vai doer muito nele, porque ele estruturou a sua vida nisso. E assim somos nós com os nossos pecados. Essa vida segundo o Espírito só vai alcançar o ponto alto quando eu me dispuser a tirar do meu coração tudo aquilo que impede que essa vida floresça.
Por isso que São Paulo diz, a criação inteira aguarda essa vida segundo o Espírito. Portanto, é Deus quem nos dá a força para vivermos essa vida segundo o Espírito. Mas é preciso pedir essa graça, gente. Deus não empurra nada goela abaixo. Ele espera que peçamos. E o Espírito, segundo Paulo, é quem se faz o mediador, o intérprete, o intercessor do nosso diálogo com Deus. E aí São Paulo diz, muitas vezes nós não sabemos pedir. Ou até pedimos, mas não somos atendidos porque ainda não discernimos se o que estamos pedindo é a vida, é segundo a vida, segundo a carne ou segundo o Espírito. Nós até pedimos, mas muitas vezes não sabemos o que pedir. E essa oração, esse diálogo em que o Espírito dirige em nosso lugar, é aquele que sempre é acolhido por Deus, pois está em conformidade com os planos de Deus. E por fim, o nosso evangelho de hoje, capítulo 13 do evangelho de São Mateus. Nós ainda estamos meditando aquelas parábolas que começamos a meditar domingo passado, parábola da semente. Vocês lembram? Que o homem saiu para semear, parte caiu num lugar, parte caiu em outro, e de repente só uma pequena parte caiu no lugar bom, e essa pequena parte produziu muitos frutos. E agora Jesus continua com parábolas. E também aprendemos domingo passado que esse tipo de linguagem não foi inventado por Jesus. Já existia na época de Jesus. E existia exatamente para fazer um contraponto com os discursos muito lógicos, muito racionais, muito típico lá do Ocidente. Ou melhor, do Oriente. Então, esse discurso, usar as parábolas, era extremamente pedagógico, porque levava a pessoa a refletir devido à força dos símbolos que eram usados. Levava as pessoas a pensar. Então, semana passada, nós meditávamos sobre a semente. E éramos convidados a mergulhar no amor de Deus, que possibilita que o nosso coração acolha a palavra como uma semente jogada, como uma semente caída, mas caída em terra boa. E ao acolher essa semente, nós vamos produzir muitos frutos. Hoje nos é proposto mais 3 parábolas, mais 3 histórias. Agora, nós precisamos entender também, gente, que o evangelista Mateus, ele não é um jornalista que pega e transcreve tudo o que Jesus tinha dito. Ele era cobrador de impostos e depois virou um pastor. E como tal, ele tinha a missão de animar a comunidade. Ele tinha a missão de fortalecer a fé da comunidade e das pessoas às quais ele estava dirigindo o seu discurso. A primeira história, a primeira parábola de hoje é a do joio e a do trigo, que deve ser entendido no contexto daquilo que foi a vida de Jesus. Caso contrário, a gente vai ficar perdido. E nós sabemos como foi a vida de Jesus. Jesus foi um homem que conviveu com pecadores. Jesus foi um homem que conviveu com os marginalizados, com prostitutas, que sentou à mesa de gente desclassificada na sua época. Jesus foi um homem que se deixou tocar por pecadores públicos. E isso fez com que esse comportamento escandalizasse os dirigentes da religião da sua época. E com esse comportamento, Jesus estava querendo dizer que a religião oficial estava excluindo. A religião oficial estava deixando gente de lado. E que Deus quer formar uma família com todos, inclusive com os pecadores. E aí os fariseus achavam tudo isso um absurdo. Porque para os fariseus, se não cumprir a lei, tinha mais é que ser colocado fora. Tinha mais é que ser excluído. Então, com essa parábola, Jesus quer dizer que, ou melhor, quer nos dar uma lição sobre a lógica de Deus, que é amor, que é tolerância, que é perdão, que é misericórdia. Um Deus que dá aos homens bons e maus
todas as oportunidades para refazer a sua existência. Não é um Deus que privilegia os bons e condena os maus. Ele dá a todos a oportunidade de se refazer sempre. É por isso que não há como separar bons e maus, pois são realidades que existem dentro do coração de cada homem e de cada mulher. Quem nunca ouviu aquela frase, eu sou muito bom, mas pisa no meu calo para você ver. Quer dizer, são realidades que existem dentro do nosso coração. E às vezes até aqui conosco, a gente vem para a missa, canta, bate palma, muitos até choram. Aí ali no farol o motoqueiro fecha o meu carro, aí eu coloco tudo aquilo que tem de mal para fora. E a mãe do motoqueiro que paga o pato. Não é assim, gente. São realidades que estão lá dentro do nosso coração. E eu preciso trabalhar isso. Um Deus que dá aos homens todas as oportunidades para se refazer sempre. E o sacramento da reconciliação é mais uma tentativa de Deus para refazer a nossa vida. Despejar os nossos pecados diante do sacerdote é permitir que Deus ocupe o lugar que aquele pecado estava ocupando no meu coração. Olha a beleza do sacramento. Sinal de Deus, sinal do amor de Deus. E aí os discípulos começam a perguntar para Jesus, então o senhor precisa explicar essa parábola do joio? E aí Jesus vem dizer que, quem é o Senhor dessa história? É esse Deus paciente, que oferece aos homens todas as oportunidades, que não quer que o pecador morra, mas quer a sua mudança de vida. Quem são os seus servos, ou os servos dessa história? Pode ser qualquer um de nós. Às vezes rígidos demais, às vezes intolerantes demais, às vezes prepotentes, incapazes de olhar o mundo com o coração bondoso de Deus. O campo dessa história é o mundo, onde existem trigo, sinal de esperança, sinal de vida, sinal de amor, capaz de tornar o mundo mais humano, mais feliz, mais bonito. E o joio, sinal de morte, sinal de sofrimento, sinal de opressão. Esse campo também pode ser o coração de cada um de nós, de cada homem e de cada mulher, livres para fazer a opção que nós quisermos, até mesmo para escolher caminhos de morte. E aí Jesus conta mais outras duas parábolas, respondendo às objeções daqueles que não acreditavam na mensagem de um carpinteiro. Portanto, vamos pedir, meus irmãos, essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Que cada missa celebrada possa funcionar como um adubo no meu coração. Que a semente da palavra que cair ali no meu coração possa dar frutos, possa criar raízes profundas. Mas não só dar frutos, porque tem muito fruto amargo por aí. Dar frutos saborosos. E assim vamos adoçar esse mundo com a palavra de Deus. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.